Olá, tudo bem? No vídeo de hoje vamos falar sobre comportamento organizacional. A definição do comportamento organizacional, a origem do comportamento organizacional, os tipos de comportamento organizacional, os níveis de comportamento organizacional, bem como a importância de analisar e entender o que vem a ser o comportamento organizacional. Então vamos ver o que vem a ser o comportamento organizacional. Podemos definir o comportamento organizacional como um conjunto de atitudes praticadas no ambiente empresarial. Ele se refere à maneira com que grupos e indivíduos agem e se comportam dentro de uma organização. Atitude de caráter individual e coletivo é algo crucial para garantir experiência positiva para colaboradores, o que acaba se refletindo na produtividade, engajamento, motivação e redução de conflitos internos e na imagem da empresa. Em outras palavras, comportamento organizacional é a maneira com que as pessoas agem dentro da empresa e como lidam com assuntos relacionados a ela. A maneira com que colaboradores e lideranças de diferentes níveis se comportam no ambiente de trabalho. Isso é determinante para o pleno funcionamento e sucesso da organização. E a origem? Qual a origem do comportamento organizacional? O comportamento organizacional tem sua origem no final da década de 1940, quando pesquisadores daquela época buscavam entender como indivíduos se comportavam no ambiente corporativo e no desempenho de suas funções, analisando as condutas individuais e coletivas e os impactos nas rotinas de trabalho e no desempenho dos colaboradores. Iremos abordar alguns tipos de comportamento organizacionais. Toda organização ela possui a sua própria cultura, e esta é formada por um conjunto de atitudes, de crenças, de valores e objetivos e comportamento organizacionais. Um dos tipos de comportamento organizacionais é com foco na ética. E a ética no contexto empresarial está relacionada ao conjunto de valores morais que norteiam uma organização. Ela diz respeito ao cumprimento de todas as atividades e tarefas de cada profissional, segundo os padrões determinados pela empresa a qual ele está inserido. Além disso, esse tipo de comportamento valoriza a transparência das ações e o respeito ao próximo. Um outro tipo de comportamento organizacional é com foco na responsabilidade. Este é um comportamento considerado ideal por qualquer empresa ou organização. A responsabilidade não está apenas relacionada a cumprir com as obrigações e demandas no prazo determinado, mas também a forma como o profissional se comporta, a sua postura e as suas atitudes dentro do ambiente corporativo. E entende-se que as atitudes do colaborador exercem impacto no coletivo. Um outro tipo de comportamento organizacional é com foco no controle gerencial. Esse tipo de comportamento é um método utilizado pela administração de uma empresa para controlar as atividades e tarefas de um determinado projeto ou da organização como um todo. Trata-se de um comportamento organizacional bastante complexo no meio corporativo, uma vez que existem diferentes níveis de controle gerencial, cada qual com um impacto diferente nos colaboradores e, consequentemente, nas atitudes de cada um deles. Um outro tipo de comportamento organizacional é com foco na competitividade. É comum encontrar empresas que incentivam o comportamento competitivo em seus colaboradores. O objetivo é fazer com que eles deem o melhor de si na busca por melhores resultados.
mas é preciso ter cautela ao adotar esse tipo de comportamento, pois ele pode contribuir para a criação de um ambiente tóxico e prejudicial para a produtividade. Um outro tipo de comportamento organizacional é com foco na autocracia. O comportamento organizacional autocrático é observado nos casos em que as lideranças não abrem espaço para os colaboradores se manifestar ou dar suas opiniões e níveis de comportamento organizacionais. O individual busca analisar e compreender objetivos, expectativas e motivações de cada colaborador. Nesse nível, procura-se entender que a maneira e os indivíduos que compõem a força de trabalho da organização conseguem se adequar aos valores e às normas da empresa. Já o coletivo busca entender como as equipes se constituem e como funciona a dinâmica de cada uma delas. A intenção é identificar como os colaboradores se comportam coletivamente e interagem entre si, bem como o impacto das suas atitudes na organização como a um todo. Bem, pessoal, a importância de analisar e entender o comportamento organizacional. A análise e a compreensão do comportamento organizacional são práticas indispensáveis para qualquer empresa. Ter ciência sobre a maneira com que seus funcionários se comportam e também sobre aquilo que motiva determinadas atitudes é algo crucial para que a organização alcance um melhor desempenho. Além de garantir uma boa experiência para os clientes, a empresa também precisa assegurar que seus funcionários também tenham uma experiência positiva em suas funções. Dedicar-se ao estudo do comportamento organizacional favorece a adoção de melhores práticas voltadas à gestão de pessoas. Isso ajuda a melhorar o clima da empresa e a tornar os colaboradores mais satisfeitos, engajados com resultados produtivos. O comportamento organizacional individual e coletivo também é importante para a criação de condições de trabalho favoráveis ao desempenho dos colaboradores e também na criação de métodos mais efetivos de liderança. Ao entender com mais profundidade o comportamento organizacional, é possível reter melhor os talentos da empresa e promover a melhoria contínua dos seus processos internos. Olá, me chamo Maria Letícia e eu vou falar um pouco como a personalidade pode impactar no trabalho. E o que é personalidade? Personalidade é como um conjunto de características que formam um alicerce para o comportamento de cada pessoa. E a característica de personalidade como uma predisposição ou uma tendência que cada pessoa tem para se comportar de tal maneira, de determinada maneira. E a influência de personalidade, ela vem da motivação, depende da motivação, do estado de ânimo, do manejo de conflitos. Dessa forma, as características de personalidade são extremamente importantes, pois afetam diretamente no desempenho do trabalho. Inclusive, alguns autores consideram que o fracasso no cargo não vem da competência ou da inteligência, mas sim da personalidade e inteligência emocional. É importante haver uma adequação da pessoa e trabalho. Por exemplo, uma pessoa que tem que lidar constantemente com o público, mas possui baixa acessibilidade, ela irá considerar o trabalho como um fardo penoso, e isso vai afetar diretamente no trabalho. Ela no outro dia vai ficar cansada, estressada, e como já sabemos, os fatores de estresse afetam diretamente nos acidentes de trabalho. A personalidade interfere na condição de saúde da mesma forma como faz com o nosso comportamento. Sua ação pode ser favorável ou desfavorável. Da mesma forma que o trabalho também pode influenciar na nossa personalidade.
E essa foi a minha parte no trabalho sobre comportamento organizacional e personalidade.